Você já foi multado por uma câmera de vídeo monitoramento? Pois é, muitas pessoas têm dúvidas com relação à regularidade desse tipo de infração. Até porque muitas vezes essas autuações não podem ser vistas no momento em que elas são registradas. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da resolução 909 do CONTRAN, a qual prevê quais são os requisitos legais para que a autuação por vídeo monitoramento seja regular. Eu me chamo Rodrigo Guerin e sou advogado de trânsito há mais de 7 anos. Ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. As câmeras de monitoramento, sem dúvida alguma, trouxeram muita segurança à população, que agora pode saber se de fato o que está sendo alegado pela autoridade policial de fato aconteceu. Essas câmeras de segurança registram infrações e também fazem o controle de tráfego. Mas a grande questão que fica é: como é que eu vou saber se a autuação que foi registrada é legal? Será que eu posso ser autuado por vídeo monitoramento independente de abordagem, independente de notificação, independente sequer de saber se aquela via está sendo controlada por vídeo monitoramento e ser de repente surpreendido com uma autuação de trânsito no meu prontuário? De forma muito clara, concisa e objetiva, você pode sim ser autuado por vídeo monitoramento. E eu não estou falando só das infrações por excesso de velocidade. Existem outras autuações que também podem ser registradas dessa forma. Essa resolução 909 de 2022 veio com o intuito de regularizar o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, onde prevê que poderá ser feita sim a autuação por vídeo monitoramento, ou seja, por meios eletrônicos. Mas para que essa autuação seja regular, é obrigatório o preenchimento de pelo menos 2 requisitos. O artigo 2º da resolução 909 é muito claro ao enunciar que somente será válida a autuação por vídeo monitoramento quando o local estiver devidamente sinalizado de forma ostensiva, ou seja, se você não tiver sido avisado previamente por meio da sinalização existente no local, a multa é inválida. E quando eu digo multa, eu falo tanto o valor pecuniário, o valor que você vai ter que pagar pela infração, quanto os pontos ou eventualmente uma suspensão da carteira. Portanto, se não tem placa, se não tem sinalização, multa irregular pode ser cancelada. E o segundo requisito previsto no artigo 3º dessa resolução prevê o seguinte: a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito que constatar a infração por vídeo monitoramento deverá registrar no auto de infração de trânsito, AIT, as informações obrigatórias definidas em regulamentação específica e, no campo observações, as informações complementares sem prejuízo daquelas dispostas no CTB. E o que é que isso aqui quer dizer? Significa o seguinte, que no momento da abordagem, o auto de infração deve ser lavrado. Isso significa que a autuação não pode ser registrada agora, por meio do vídeo monitoramento, e o auto de infração feito posteriormente. Se isso acontecer, o auto de infração é irregular. Em outras palavras, imagina o seguinte: um policial rodoviário federal está próximo ao local da fiscalização. E aí ele se utiliza de um drone para fazer o monitoramento de uma determinada área, para ver se os motoristas estão cometendo ultrapassagens indevidas, se estão dirigindo acima do limite de velocidade ou cometendo outras infrações, como forçar a passagem entre veículos, por exemplo. É necessário que nessas autuações o agente esteja presente e efetue o auto de infração no mesmo momento. Em outras palavras, isso significa que o auto de infração deve conter no seu campo observações exatamente qual foi a situação verificada, qual foi o artigo violado, qual foram os elementos que levaram esse policial a efetuar essa autuação e registrar o auto de infração. Do contrário, a autuação ela pode ser considerada omissa, ela estará faltando com os elementos necessários à constituição válida da sua regularidade, ou seja, você não pode autuar uma pessoa sem descrever quais são os elementos que levaram esse agente a concluir que aquilo era uma infração de trânsito. Não basta apenas dizer houve o cometimento de uma infração, é necessário comprovar, mesmo em se tratando de administração pública, mesmo em se tratando do Estado, do Detran, da polícia, é necessário comprovar. Cabe lembrar que essas autuações por vídeo monitoramento somente são possíveis em vias públicas.
em rodovias, nas faixas de rolamento dentro do município e em locais públicos. Locais particulares não é permitido. Para te ajudar a entender melhor, vamos verificar quais são as autuações que podem acontecer por meio eletrônico e quais não podem. Infrações que não podem ser objeto de fiscalização por vídeo monitoramento são aquelas que dependam de um meio para verificação desses dados, ou seja, que a mera imagem não seja suficiente para constatação cabal, definitiva e clara da infração de trânsito, como por exemplo, você dizer que o motorista está embriagado por conta de uma imagem de câmera de segurança. Imagina, ainda que ele esteja bebendo uma long neck de uma cerveja, o que é que certifica que essa cerveja tem álcool? E mais, o que é que certifica que se trata de álcool de fato? Então, questões subjetivas que dependem de uma análise que não possa ser certificada de pronto, não podem ser verificadas e, portanto, não podem ser justificadas como suficientes para a regularidade desse auto de infração. Agora, infrações que independam desse tipo de fiscalização duplicada, que seria um meio de verificação, essas sim podem ser objeto de autuação, como avançar no sinal vermelho, estacionamento irregular, avançar a faixa de pedestre causando risco aos pedestres, enfim, infrações que possam ser verificadas de acordo com a sua imagem, ultrapassagem em faixa contínua, forçar passagem entre veículos, ameaçar pedestres na via, tudo isso não precisa de uma segunda verificação. A mera imagem já é suficiente para sua constatação. Lembrando que a imagem borrada, que não esteja nítida, que possa pôr margem à interpretação, não é considerada válida. Essa imagem ela precisa ser clara, ela precisa ser nítida e inequívoca. Se você recebeu uma multa por vídeo monitoramento e está na dúvida se ela é regular, se ela de fato aconteceu ou se tem alguma coisa estranha, muitas vezes você tem dúvidas com relação a isso, não é mesmo? Então você vai seguir o seguinte passo a passo para verificar a sua veracidade, autenticidade e regularidade. A primeira coisa que você vai fazer vai ser se deslocar até o local da autuação e verificar se existia ou não sinalização visível e ostensiva. Caso não houvesse, então a autuação pode ser cancelada. Se eventualmente você não tiver meios de se deslocar até o local, procure imagens como o Google Maps, por exemplo, desde que essas imagens estejam atualizadas. Tire fotos do local, grave vídeos para que você possa anexar junto à sua defesa, junto ao seu recurso e assim comprovar que de fato não havia sinalização, portanto, não havia o preenchimento de um requisito obrigatório previsto na legislação. Segundo passo, verifique se a autuação contém todas as informações obrigatórias da sua constituição válida. Se o agente de fato estava no local e ele registrou no momento da autuação, se está descrito que a autuação foi registrada por vídeo monitoramento, isso é fundamental para também garantir a validade desse AIT. Terceiro passo, apresente a defesa ou recurso com os documentos obrigatórios e também as provas que você tem acerca do seu direito. Por fim, se você apresentou defesa e recursos e foram todos indeferidos, mesmo tendo razão, é possível que isso aconteça, especialmente quando a sua defesa ou recurso não é analisado como deveria, muitas vezes, infelizmente, isso acontece, essa é a verdade. Você pode buscar o poder judiciário, afinal de contas, o que é decidido na esfera administrativa não faz coisa julgada material. Em outras palavras, tudo que for decidido no administrativo pode ser revisto pelo Poder Judiciário conforme a súmula 473 do STF. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo motorista que pode ser alvo de uma autuação como essa, especialmente motoristas profissionais que estão sempre na estrada. E é claro, não se esqueça de ativar o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo aqui, você recebê-lo instantaneamente no seu celular, tá certo? Um abraço, amigo motorista, e até o próximo vídeo.